voltamos com o Horizonte Debate. Doutora Maria, doutor Roberto, doutora Sandra, uma atriz de Hollywood toma uma decisão e isso movimenta o mundo todo, como se nós participássemos de alguma forma das escolhas que essas pessoas fazem, né? Eu acho que o que estamos falando aqui é da tratativa de uma forma muito familiar, do que as pessoas decidem a partir da saúde delas. Como que a mulher pode auxiliar esse homem, doutora Maria, com relação a conscientizá-lo ou não de se cuidar? Olha, nós também temos estudos que mostram que o homem que tem um cônjuge, ele tem um melhor trânsito no sistema de saúde, né? Exatamente porque a mulher, ela conhece o sistema, ela sabe utilizar com mais facilidade, né? Mas eu penso, até pelo foco, né, do mês, né, que a gente deveria tirar essa sobrecarga um pouco, né, da mulher, porque é hora do homem entender, né, a necessidade do conhecimento da sua própria saúde e dos riscos que ele tem. Nós falamos bastante, né, do câncer de próstata, mas é importante a gente lembrar que a principal causa de mortalidade em homens são as doenças cardiovasculares. Sim. E a segunda causa de mortalidade, e aí diferencia das mulheres, são os acidentes e violência. Uhum. Então, esse é um problema da modernidade. E essa é uma questão que o sistema de saúde também tem que se deparar e também tem que criar alternativas. Quando a violência passa a também ser um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. Que o homem, né, é uma das maiores vítimas. Ele é uma das principais vítimas em termos estatísticos, né? Uhum. A partir da juventude, né, a taxa de mortalidade ela começa a se diferenciar entre homens e mulheres e a questão das causas externas ela aparece como um fator muito importante. Então, quando a gente discute a saúde do homem, nós precisamos de pensar em toda essa abrangência. Uhum. Né? Por isso que a política integral da saúde do homem, né, ela vem discutindo que o principal aspecto é a discussão do acesso e acolhimento ao serviço de saúde. Uhum. Né? Porque, como nós dissemos aqui, os exames, né, que são de escolha, né, eles são de escolha e de discussão do médico com o paciente. Né? Isso deve ser tratado pelo homem com o profissional de saúde que o assiste. Uhum. Né? E se ele está vinculado a um profissional de saúde, né, a um médico, esse médico conhece, pode fazer aquele cuidado mais expectante, né, com menos intervenção, para poder acompanhar ao longo do tempo, né? E uma característica do homem é exatamente não se vincular ao serviço de saúde, de só procurar episodicamente quando ele tem algum sintoma. Algumas razões, né? Mas agora doutora Sandra, é culpa de e quando do homem, né? essa discussão toda que estamos falando aqui envolve a questão da sexualidade, do homem achar que o exame, já falamos disso aqui, ameaça a sua masculinidade. Mas e quando pensar dos fantasmas? Se eu operar de próstata, eu não vou ter uma relação sexual mais. Como que é pensar isso na prática da senhora? Assim, na verdade, quando tem um diagnóstico de câncer de próstata que tem ameaça aí da provável cirurgia, a questão da impotência geralmente surge como a primeira pergunta do consultório. Prefiro não saber e continuar tendo relações sexuais. Na verdade, quando ele já está diante dessa situação, desse diagnóstico, às vezes ele não tem muito esse prefiro não saber. Alguns têm. Já sabe. Alguns tem uns que negam, né? Negam. Eles usam muito esse mecanismo. Então, acho que aí cabe muito uma questão que a Maria está levantando, que é ter um médico, uma pessoa de confiança, que está acompanhando, que vai explicar. Inclusive, quanto mais precoce, se tem indicação cirúrgica, a gente sabe que os riscos são menores dessa questão da interferência com a sexualidade. Então, eu acho que é muito importante, sobretudo, essa questão mais preventiva mesmo, da pessoa ter uma abordagem mais global. E não ele ficar só pensando naquele câncer. Eu acho que você falou de uma coisa que é muito importante, nós vamos lembrar do Balint, né? Nós não temos doenças, nós temos doentes. Como que a doença se manifesta em cada paciente vai depender muito também da forma como a pessoa lida com a sua própria doença, os autocuidados, aquilo tudo que ele já teve antes. E a propósito disso, uma série de questões aí que a gente está falando, por exemplo, da questão que você levantou, da violência, a questão dos hábitos, o cigarro, o álcool. Eu só acho que a dificuldade de discutir essas questões de sexualidade já apontam uma dificuldade na própria sexualidade do sujeito.
de um indivíduo que... Na verdade, você tem razão. A questão da sexualidade é muito difícil, às vezes, de ser discutido, mesmo no âmbito dos nossos quando ela já não é sustentada sobre determinados pilares saudáveis. Independente dessa questão da saúde ou da doença, ela já é difícil de ser discutida. O câncer de próstata não é, definitivamente, né, doutor Roberto, assim, o que poderia ser o alvo do mês. Existem outras modalidades de tumor que são... Né? Não. Você imagina o seguinte, câncer de pulmão é altamente letal. Altamente letal. É um tumor perfeitamente prevenível. 85%, 90% dos tumores de pulmão dos seres humanos, seja na mulher, seja no homem, tem relação com tabagismo. 85%. 30% de todos os tumores malignos que acometem os seres humanos tem relação com tabagismo, né? Câncer de cavidade oral, pulmão, bexiga, etc. Segundo, câncer de próstata, voltando ao câncer da próstata, câncer de próstata tem uma relação com hábitos de vida também, dieta, com obesidade, aumenta. Alguns deles, doutor Roberto, assim, segurar a urina, o sujeito que trabalha estressado demais, existe uma correlação entre isso? Não, provavelmente não. Nós temos certeza que obesidade, por outro lado, um lado positivo, é muito provável que os licopenos, que você tem muito em tomate, podem reduzir a incidência de câncer de próstata. Mas Sandra falou muito bem. Quando se fala em Novembro Azul, você está imaginando particularmente doenças relacionadas com o homem. Então, nós temos aí outros fatores de risco de morte tão importantes ou mal importantes. Não vai se dizer que a gente não vai discutir câncer de próstata, mas você tem que discutir câncer de pulmão, violência, etc. Né? Então, quando você fala em câncer especificamente, o que nós precisamos ter em mente? Primeiro, o câncer é uma doença potencialmente curável, seja de próstata, de pulmão, mas muito mais do que curável, diagnosticar, a maioria pode ser evitada. Tabagismo, hábito de vida saudável. Né? Atividade física. Atividade física é um hábito de vida saudável, evitar tabaco, uma alimentação adequada. Isso é que efetivamente cura o câncer, por quê? Desde que ele apareça, evita que ele apareça. Entendeu? Isso é que é fundamental. Mas vamos deixar claro... É difícil de convencer as pessoas disso, assim, César? Tem melhorado, tem melhorado. Aquilo que a gente colocou, informar, divulgar adequadamente para a sociedade. Isso, e não, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a discussão na própria sociedade desse tipo de... que vem através desse tipo de educação, é fundamental. E o que a gente nota é que tem evoluído. Tem as pessoas... Até a palavra câncer, gente. Eu me formei há 41 anos. Não se falava câncer. Aquela doença. Sentença de morte. Sentença de morte e tal. Hoje, das doenças crônico-degenerativas, possivelmente a que mais cura é o câncer. Né? Mas o importante é o seguinte, eu preciso frisar com relação a essa questão do câncer de próstata, porque vocês estão dando muito... Câncer de próstata, quem deve resolver a questão é o segmento médico. Em pacientes dentro da sociedade com fator de risco, eu já citei dois importantes, né? Que são os fatores genéticos, você tem história familiar, ou afrodescendentes, devem procurar um urologista com 45 anos e discutir com ele os riscos e benefícios de exames complementares, do tipo de segmento, etc. E os demais, faça uma consulta com 50 anos e, a partir daí, discuta com ele, com o seu urologista, ou seu clínico, qual vai ser o segmento adequado, dependendo de uma série de fatores, comorbidades ou não, etc. Isso é que deve ser feito. A água mole na pedra... O homem é uma pedra mais rígida, doutora Maria, na sua prática, do que a mulher? Eu acho que o homem é diferente, né? Ele traz questões socioculturais próprias, né? Ele traz novos desafios para o sistema de saúde, com certeza, né? Já não é possível mais nós imaginarmos, né, um serviço de saúde que pretende vincular, o doutor Roberto toda hora me chama a atenção aqui, mas o serviço não dá conta disso, não dá conta disso. Realmente não é possível a gente pensar um sistema de saúde que não consiga viabilizar
a entrada e a vinculação do homem, né? Com um profissional de saúde, com um médico. No serviço público, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde, que tem clínicos, né? Médicos de família. Então, nós precisamos... É um novo desafio, é um olhar novo, né? A política integral de saúde do homem. A gente podia pensar, mas por que fazer uma política? Então, vamos trabalhar a promoção da saúde para todo mundo, vamos trabalhar a questão da violência para todo mundo, mas nós sabemos que hoje existem especificidades que nós precisamos compreender, né? Inclusive as questões míticas aí, né? Da invencibilidade, do que nada vai acontecer comigo, né? Eu estou protegido, né? Essas questões são próprias, né? do masculino, que nós precisamos lidar. Doutora Sandra, de forma concisa, o que o homem precisa de fazer agora, depois do programa, para refletir melhor a sua ação em um tempo como esse do Novembro Azul? Eu acho que ele tem que se olhar um pouco para dentro de si mesmo, refletir e deixar aparecer uma sensibilidade que a nossa cultura, de uma maneira geral, impede o homem. Não é desde criança, ele não escuta, o homem não chora, o homem tem que ser forte. Então, isso não significa fraqueza, mas significa, aliás, até o contrário, né? Uma pessoa que é capaz de falar da sua sensibilidade, de cuidar de si mesmo. Ele é mais forte. Exatamente. Concordo. Acho que é uma pessoa que, do ponto de vista assim, emocional, é uma pessoa mais forte. O Horizonte Debate fica por aqui e, definitivamente, leve essa discussão à frente. Se ele saiu, corra atrás. Procure em alguma unidade de saúde ou na praça perto da sua casa manifestações do Novembro Azul. Você pode acompanhar esse debate novamente e propor outros temas de debate no site da TV Horizonte, www.tvhorizonte.com.br. Um abraço e até o próximo programa. Te cuida, homem. Tchau.